do futebol, né, cara? É legal do futebol isso aí, né, cara? É os pensamentos divergentes, né, cara? Senão não teria graça, né? O legal do futebol é o cara se sentir à vontade pra mandar qualquer um ir a merda só por uma opinião contrária. É isso, é extravasar. E tu poder ir no estádio e tu se sentir à vontade de falar 50 palavrões com teu filho no colo. Faz parte. Ô, Lucão, eu ensaiei uma pergunta, porque eu tenho curiosidade, eu acho que uma galera que já te assiste e acompanha há muito tempo também tem curiosidade. Conta um pouquinho pra gente a tua história, como é que tu surgiu na Rádio Inferno? De onde é que pintou o Lucão lá? Como é que aconteceu isso? Cara, isso é uma viagem, meu. Eu contei essa história há pouco, antes de vir pra cá pra um amigo que tava conversando. Cara, é um pouco louco, assim, eu vou resumir brevemente, né, uma parte da minha vida, mas eu saí lá da Vila Gaúcha, de Viamão ali, né, Parada 38, Viamão, perto de Santilher, com 3, 4 anos, fui morar no bairro Lajeado, que é extremo sul de Porto Alegre, extremo do extremo sul, estudei em Belém Novo minha vida toda, e durante muito tempo, no ensino médio principalmente, meu sonho era ser o Paulo Brito. Já pude falar isso para ele. Meu sonho era ser o apresentador do Globo Esporte e narrador da RBS TV. Tinha esse sonho. Só que quando chegou a época de estudar para o vestibular, eu achei que eu não ia ir tão bem no vestibular e optei pela minha segunda opção ali, que era o curso de História. E eu entrei para História na URGS, mas sempre com essa parada do futebol. E aí, no meu primeiro ano, eu já me envolvi com um cursinho popular, um cursinho pré-vestibular popular, com a construção dele e tal, e acabou não dando certo ali em 2014. Em 2015, antes de voltar às aulas, o que seria o meu terceiro semestre, que na verdade eram só cadeiras do primeiro, porque no meu primeiro semestre eu peguei 4 cadeiras, rodei em 2, porque eu descobri a faculdade que era mais legal beber que estudar. E aí eu comecei a dar aula e comecei a me envolver muito com o curso de História e querer pesquisar mais sobre as coisas que eu gostava, tipo futebol. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu pesquiso História do futebol. E isso me levou a conseguir um estágio no Museu do Inter. E aí eu entrei no museu como estagiário, fiquei 6 meses e não pude renovar, porque a URGS ela tem a Resolução 19, que é uma cláusula que diz que se tu tá mal no teu ordenamento, se tu tá mal nas tuas notas, tu não pode pegar um estágio porque tu não pode trabalhar, tu tem que só estudar. Não pensa em quem tem que trabalhar para poder estudar. E aí, nisso eu não consegui renovar o meu contrato. Aí tá, cara, depois disso eu trabalhei um monte de coisa dentro da URGS mesmo, eu trabalhei com educação infantil no colégio de aplicação, eu trabalhei na biblioteca de matemática, eu fiz de tudo, comecei a vender doce na faculdade, e aí eu consegui um trampo num canil. Olha só como é que eu vou chegar na Rádio Inferno. Eu consegui um trampo num canil perto da minha casa. Mano, eu fui atacado por pitbull, eu fazia de tudo. Era de manhã limpar o canil dos cachorros, dar ração, da água, de tarde fazer as manutenção. Era esse foi meu primeiro serviço de carteira assinada. Porque eu trabalho desde os 10, né? Eu moro numa zona rural, então eu comecei desde os 10 trabalhando em chácara, trabalhei entregando panfleto, trabalhei de auxiliar de um fotógrafo. Já fiz muita coisa na vida, muita coisa mesmo. Isso aí nós estamos falando de 1980 e quantos, mais ou menos? Não, eu tenho 27 anos. Quê? Cara, não. Gato ao contrário? É gato. Não. Eu sou de 96. Não vem nem passar de cachorro. Não me passa esse cachorro aí, Lucas. Olha, tem nada. Lucas, vocês... 96, cara. Meu RG tá aqui, ó. É gato ao contrário? Para, 96. esse aí viu Fabiano e Christian em 97? Para, não. Eu não sou 2 anos mais velho que o Lucas. Com certeza. Eu sou 10. Eu sou 10 anos mais velho que o Lucas. Tá louco? Mas a parada foi que quando eu fui pro Canil, a mulher que me entrevistou lá, ela viu a escolaridade que eu tava cursando já na faculdade. E aí 27 NSS é foda. Aí ela falou que ela ia me dar só os 3 meses de contrato e não ia assinar comigo depois, porque ela sabia que qualquer oportunidade que surgisse eu ia sair, porque era um trampo muito pesado. Só que eu já era acostumado a fazer trabalho braçal. E eu tava lá e foda-se, tá ligado? Só que quando terminou, faltava 1 semana pra terminar esses 3 meses, eu descobri que minha mulher tava grávida. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? E olha só que absurdo. Eu fiz um GIF e postei no Facebook.
eu fazendo várias coisas, dando aula de história geral, aula de história do Brasil, dando palestra, aula de história da América, trabalhando em biblioteca, carpindo um lote, fazendo de tudo, vários bagulho, e era tipo assim, um bagulho engraçadinho, currículo digital, me contrate, descobri que você é pai. Só que uma galera compartilhou, e isso chegou num cara que eu tinha conhecido quando eu era estagiário do museu, e que naquele período ali, isso aí era 2017, ele estava assumindo como gerente, um dos gerentes do museu. E ele quis me chamar de volta. E eu voltei a trabalhar no Inter. Fiquei 1 ano lá trabalhando no Inter. Aí rolou várias tretas. Cara, esse ano foi uma loucura. Que ano a gente tá falando, Lucão? Esse ano de 17 para 18. 17 para 18. Outubro de 17 a outubro de 18. Cara, eu tive vários problemas, assim, porque eu tive um problema do coração, eu tive um princípio de infarto, várias paradas. Fiquei um tempo afastado do trabalho. E quando eu voltei, eu já estava sofrendo uma perseguição lá no trampo. E aí isso se agravou. Fiquei numa depressão fodida, assim, por causa de trabalho, a ponto de chegarem e me demitirem no dia que eu estava completando 1 ano do meu retorno no museu. E hoje, ainda bem, mudou a gestão do museu, essa pessoa foi demitida, tem um cara lá que... Por isso que eu tô de volta, sempre que eu posso estar ajudando o museu, divulgando, e para mim é um privilégio. Semana passada eu tava lá podendo falar no museu de novo como palestrante, então para mim isso é um orgulho do caralho. E o João Vicente é um cara que, desde a época que eu era estagiário, ele já tava lá no Inter, ele já tava lá na mídia, sempre foi um cara muito competente, um baita colorado, e tá tocando um baita projeto lá. Mas a questão foi o seguinte, eu tive que sair de Porto Alegre para me encontrar, eu não aguentava mais estar em Porto Alegre, a minha esposa é de Bauru, no interior de São Paulo, eu fui para Bauru, eu fui lá para ficar 2 semanas e decidi que nessas 2 semanas era o tempo que eu tinha para mudar minha vida, Eu fui procurar emprego fora do Rio Grande do Sul e lá eu comecei, eu mandei currículo para trabalhar em casa de festas, em bagulho de festa infantil, em restaurante, em bar, em shopping. E no shopping me chamaram, faltando 2 dias para eu voltar para Porto Alegre, me chamaram. Eu quero saber onde é que tá a Rádio Inferno, que eu não tô conseguindo enxergar. Vai chegar. Eu falei que ia fazer um resumo. Vai chegar. Aí tá, fiquei lá, fiquei 7 meses lá, trabalhando como vendedor em shopping, me dei muito bem, porque, cara, o bagulho do sotaque diferente me ajudou a vender pra caralho. Eu ficava contando história daqui do Rio Grande do Sul pras pessoas, as pessoas iam comprando, e aí eu me destaquei, 3 meses eu me destaquei numa loja, me chamaram pra uma loja maior, onde eu comecei a ganhar mais, uma comissão melhor, e aí eu voltei pra Porto Alegre. Cara, eu tinha R$2.300 na minha conta, que era uma comissão que eu tinha ganhado, a última comissão que eu tinha ganhado na loja, tá ligado? Porque o meu salário eu gastei no processo de voltar pra lá, eu, minha mulher e minha filha, né, voltar de lá pra cá, e aí eu cheguei aqui, vou procurar trabalhar onde? No Inter? Tentei de novo no Beira-Rio, me chamaram pra fazer um freela na loja, porque eu conheci os guri. Isso aí é 2019, mais ou menos. 2019. Eu voltei faltando 2 dias pra Internacional. Gastei, desses 2.200, 200 eu gastei, tive que, única vez na minha vida que comprei ingresso com cambista para assistir o jogo contra o Nacional, e aí eu comecei a trabalhar na Interstore, é isso aí mesmo, Pedro, é isso aí, eu comecei a trabalhar na Interstore como freelancer, eu ganhava R$90 por dia, no dia do Inter e Flamengo, comecei lá, e comecei a trabalhar, trabalhei na final da Copa do Brasil lá também, fui trabalhando até onde deu. E nisso, quando eu tava em Bauru, é aí que entra a Rádio Inferno na minha vida. Porque lá, cara, eu tinha que escutar os jogos pela internet, né? Óbvio que FM não pega lá. E aí eu descobri que existia a Rádio Inferno. Eu pensei, entre ouvir a Rádio Gaúcha na internet ou ouvir os guri que são colorado, eu vou ouvir os guri que são colorado. E eu comecei a ouvir a Rádio Inferno, comecei a ouvir, e nisso eu segui a gurizada que era da Rádio Inferno. Aí o Suman postou que quando eu já estava aqui trabalhando na Interstore, ele postou que ele estava organizando um curso de narração esportiva com o Ramiro Russo e o Daniel Oliveira. Eu pensei, cara, eu escuto os 3. Fui perguntar para o Suman quanto que era o curso. Só fui perguntar quanto que é. Ele falou, 500 à vista ou 600 no cartão. Liguei para um brother meu, pedi o cartão de crédito dele emprestado, que eu estava tão fodido que eu não tinha nem o cartão de crédito. Pedi o cartão emprestado, ele foi comigo, passei o cartão e comecei o curso. Mano, o curso foi muito bom e me deu o gosto de estudar de novo. Eu chegava em casa, minha mulher não me aguentava mais, eu botava os jogos do Inter, que tem completo no YouTube, e eu ficava narrando o jogo, ficava não sei o quê, e eu já tinha essa ideia de que eu ia ser
narrador identificado. Não tem como esconder que eu era colorado. Trabalhei no Inter, eu tenho tatuagem, tenho todas as minhas redes sociais, tá ligado? Eu já tinha uns 2.000 seguidores no Twitter, então todas as minhas redes sociais, tudo era voltado ao Inter, não tinha como esconder. E esse foi o diferencial, meu. Porque olha, talvez eu nunca... Não lembro de ter contado isso ao vivo, mas assim, ó, sabe como é que eu fui narrar o primeiro jogo na Rádio Inferno? Porque eu era colorado e já tinha essa ideia de ser identificado, e aí o Wagner Jung era narrador da rádio, segundo, e o primeiro era o Suman. O Wagner estava narrando um campeonato de MMA, o Taura MMA. E o Suman foi chamado para fazer uma reportagem investigativa, o próprio ali, uma reportagem investigativa em Santa Catarina. E aí o jogo do Inter era num domingo contra o Fortaleza, no Beira-Rio, e eu já tinha no domingo o meu primeiro jogo, que seria como repórter de campo lá em Viamão, no Tamoio, final do Campeonato Municipal Viamonense. E eu ia fazer o jogo lá de manhã. Aí no sábado, eu tô em casa, o Suman me liga. Ô meu, quer narrar o jogo do Inter na Rádio Inferno? Falei, claro, bora, vamos, tô dentro e tal. Me diz o horário, já era, tô dentro. Aí eu fui pesquisar o jogo, eu vi que o jogo era em casa. Os jogos fora de casa, a Rádio Inferno fazia no Nego Velho, quando era dentro do Beira-Rio. Aí eu liguei pro Suman de novo, falei, ô meu, mas o jogo é em casa, vai ser dentro do Nego Velho? Ele disse, não, meu, tu vai fazer na cabine do Beira-Rio. Porque, tipo assim, ó, meu, eles conseguiram uma liberação, o Bagé me liberou, que era o presidente da SEG, me liberou a minha entrada, mesmo sem credenciamento, para eu poder narrar aquele jogo. E foi só eu e o Dimitri fazer a narração, o jogo foi uma merda, era o Inter do Zé Ricardo, tá ligado? Foi 2-2, e aí, mas teve uma defesa de pênalti do Lomba, teve 2 gols do Guerreiro e tal. Pô, foi massa. Só que foi isso. Depois disso, era para ser só isso aí, uma experiência. Eu fui atrás, eu botava no Instagram assim, ó, liga, campeonato e tal, e tudo que tinha de liga e campeonato de futsal, de futsal, eu mandei mensagem. Ô meu, precisa de narrador? Precisa de narrador? Precisa de narrador? Aí um cara, que eu sempre vou ser muito grato a uma liga que existe aqui no Rio Grande do Sul de futebol 7, que é porra, eu ia dizer FGF7, mas não, é a outra, é FF7RS, tá ligado? Que é a Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. E os caras falaram assim, meu, eu não preciso de narrador, eu preciso de narrador e quem faça a transmissão. Eu disse, larga no peito do pai, eu faço. E ele falou, quanto? Eu disse, 500 pila para transmitir 5 jogos ao vivo. 5 jogos. Desses 500, eu peguei R$100 e dei pro cara que me chamou para fazer o jogo do Tamoio, que trabalhava na Rádio Gazeta de Viamão e foi meu colega no curso, o Everaldo. O Everaldo levou os equipamentos de áudio. Eu dei 100 pila para um amigo e aprendi junto com ele a fazer uma transmissão no YouTube em 3 dias, tá ligado? Junto com ele. Deus. Ele levou o computador e operou a transmissão. Eu dei 100 pila para uma amiga minha que operou a câmera, tá ligado? E que ela era fotógrafa, operou a câmera. E eu peguei 100 pila para mim, 100 pila foi de custo, de Uber, gasolina, comida, esses bagulho pra gurizada. E aí eu transmiti com sucesso 5 jogos de futebol 7. Legal. E aí eu pensei, cara, consegui, me achei. Só que aí foi chegando no final do ano e o Suman me liga de novo. E falou, meu, o Wagner quer te contratar pra rádio. Te prepara, dia 13 de janeiro a rádio volta e tu vai ser o novo contratado da Rádio Inferno. Aí, olha só o time que chegou pra Rádio Inferno. Eu, Fefa Vaz, Gil Lisboa, Eric Clapton. Eram nós 4 os contratados da Rádio Inferno. Aí, o que aconteceu logo na sequência? Comecei ali a participar dos programas. O cara que era o apresentador do Inter na História, que era um programa das 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube e no Facebook, ele estava saindo da rádio, que era o Luiz Eduardo, que hoje ele é jornalista, ele trabalha no Sul 21, é um grande cara. E aí o Luiz Eduardo Gomes, ele saiu e o Wagner disse, meu, tu fala bem, tu conhece a história do Inter, tu apresenta. Me botou de apresentador do Inter na História. E, cara, o programa foi de tipo assim, na época não tinha, era totalmente diferente a internet. O programa tinha tipo, era 20 pessoas vendo no Facebook e 50 vendo no YouTube. E aí eu comecei a levar muitos bagulhos que eu aprendi no museu pra dentro do programa. Era eu e o Hugo Larroque e a gente entrevistava vários colorados de manhã cedo no YouTube. O bagulho no Facebook começou a chegar a 100 simultâneos e no YouTube começou a pegar 250.
Aí foi crescendo, eu comecei de vez em quando o Dimitri não ia pro programa apresentar o Interligados, e aí veio a pandemia. Pra vocês terem noção, o primeiro jogo que eu narrei na Rádio Inferno, eu anunciei 14 marcas. 14, não existia nada igual. Nossa. 14 marcas. Quando entrou a pandemia, nós éramos 12 pessoas trabalhando na Rádio Inferno. Tinha gente pra caralho na Rádio Inferno. Ficou eu e o Wagner presencialmente, o Suman só no dia de jogo, de vez em quando Interligados de casa, e o Jimmy tudo de casa. Então era só eu e o Wagner fazendo tudo da Rádio Inferno. E nisso entra a KTO na nossa vida. A gente era patrocinado pela Bodog, o Wagner abre mão da Bodog, que no ano anterior, em 2019, tinha colocado ele dentro do gramado do Beira-Rio para entregar o prêmio pro Guerreiro contra o Cruzeiro, de melhor jogador daquele jogo da semifinal da Copa do Brasil. A gente fechou com a KTO, tinha só a KTO e o Banrisul, basicamente patrocinador. E aí, claro, Memórias do Esporte sempre foi nosso parceiro, e o Nego Velho Bar, que é nosso parceiro também. Então, de 14, 10 empresas, algumas delas desapareceram, algumas delas fecharam. Sim, por causa da pandemia, ficou só a gente. Cara, eu fazia programas de casa, eu e o Wagner, para 12 pessoas no Facebook, o Inter na História, porque não tinha futebol, não tinha nada para falar, e a gente continuou, até que, tipo assim, cara, as coisas foram engrenando. Aí foi assim que eu cheguei na Rádio Inferno, foi assim que eu fiquei, cara. Eu só fiquei, e seguinte, eu não ganhava nada. Durante 5 meses, eu trabalhei de graça. Sabe aqueles R$2.200 que eu voltei, mais o dinheirinho dos 90 pila ali que eu fui trabalhando na Inter Store? Cara, foi isso, e aí eu tive que realmente, assim, abrir... Eu já tinha a minha independência financeira, eu tive que abrir mão disso, meu. Eu tive que pedir ajuda, assim, pra família, porque era o sonho que eu queria bancar. O primeiro salário que eu ganhei na Rádio Inferno foi de R$500 durante a pandemia, por meses. Vivi com os 500 pila e o auxílio emergencial. Enquanto deu, fui tocando, e nisso eu comecei, criei live na Twitch, consegui uma parceria com uma outra rádio, fiz outros trampos, comecei, olha só o que eu fiz durante a pandemia, cara. Mas é isso aí, ó, 500 pila, vamos pra cima. E ó, hoje em dia tá louco, hoje em dia a gente até já transmitiu com imagem a base, foi no Mundo Colorado, mas a transmissão foi nossa. Mas, cara, eu nessa outra rádio que eu trampei, né, ela já até não existe mais, mas não vou falar o nome também. Meu, eu comecei a dirigir e produzir um programa sobre o futebol de várzea da Zona Sul, que tinha 3 cabeças, 3 integrantes, tá ligado? Um era bicheiro, o outro envolvido com máquina caça-níquel, tá ligado? E o outro era um velho putanheiro, cara. E eles uma galera bacana, cara. Uma galera do bem. Uma galera do bem. Uma galera do bem me salvou, me ergueu. E o programa era pica.